Boa noite. Vamos ter hoje connosco o Dr. Carlos Alberto, que é o Presidente do Conselho do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa. Falaremos também das novas medidas que o Conselho de Paredes tomou para o combate à Covid-19. Este é o Novo Notícias. Sejam bem-vindos. A Câmara Municipal de Paredes determina o encerramento do comércio, bem como restaurantes e pastelarias, às 22 horas. Os eventos sociais, públicos e lúdicos também serão todos cancelados. A Câmara de Paredes, no âmbito da situação de calamidade que foi decretada recentemente pelo Governo e da resolução que confere ao Presidente da Câmara territorialmente competente a competência de definir novas regras, determinou encerrar os cafés, pastelarias e similares às 22 horas. O Executivo Municipal, chefiado por Alexandre Almeida, determinou que os restaurantes, a partir das 22 horas, fica excluído o acesso ao público para novas admissões e o encerramento obrigatório às 23 horas. O Presidente da Câmara Municipal determinou também o cancelamento de todos os eventos públicos de natureza cultural e artística, entre outros, a suspensão da realização da Feira Franca de Paredes, que tem lugar no primeiro e terceiro domingo de cada mês. O elevado número de infecções na região dificulta as justificações pela parte dos centros de saúde. O elevado número de novos infectados na região está a dificultar que as unidades de saúde emitam as justificações para utentes entregarem nas empresas como comprovativo do isolamento ou estado de saúde. Através da linha de apoio municipal, temos recebido alguns contactos que reportam dificuldades no acesso a justificações das unidades de saúde para que estas sejam apresentadas nas respectivas empresas como comprovativo do isolamento e ou estado de saúde dos utentes, afirmou então o vereador da Ação Social da Câmara de Lousada, Nelson Oliveira, que realçou que esta situação está a causar inúmeros transtornos às pessoas e às empresas. O autarca destacou que o município de Lousada, embora alheio a esta dificuldade, tem insistido diariamente para a criação de uma solução definitiva, mas que é transversal a todo o país. Já em Arouca, a Câmara Municipal mantém os horários. A Câmara de Arouca vai manter o horário de funcionamento dos estabelecimentos de acordo com o despacho datado de 15 de setembro, mas o setor da restauração e similares continuam com restrições. Os estabelecimentos mantêm o horário de abertura que sempre praticaram e que, no que respeita aos estabelecimentos de restauração e similares, continua a não ser permitido o acesso ao público para novas admissões a partir das 23 horas, sendo obrigatoriamente encerrados às 24 horas, refere então o comunicado que a autarquia partilhou na sua página oficial. O Primeiro-Ministro António Costa teve esta tarde, em Passos Ferreira, em reunião com os autarcas da região para analisarem últimos dados da infecção do Covid-19. À população de Passos Ferreira, de Lousada, de Felgueiras e, em geral, a todos aqueles que estão, neste momento, a ser atingidos fortemente por esta nova vaga, a minha solidariedade e reforçar o apelo para que todos reforcemos os cuidados de proteção de nós próprios e dos outros, porque a única forma de controlar eficazmente esta pandemia é através do comportamento individual de cada um de nós.
Nesta sessão de trabalho com os Srs. Presidentes de Câmara, com o Presidente da ARS, dos ACES, com o trabalho pela saúde pública nesta região, foi possível identificar um conjunto de medidas que irão ser implementadas nos próximos dias, desde o aumento da capacidade de testagem, de forma o mais rapidamente possível se poderem identificar os casos e se poder cortar as cadeias de transmissão, de aumentar os inquéritos epidemiológicos, de fazer um esforço com a colaboração dos municípios para recuperar o atraso que existe nos inquéritos epidemiológicos, de forma a alargar o universo de pessoas que têm que estar isoladas, e por outro lado tive aqui a oportunidade de recolher também por parte de todos um conjunto de sugestões para que o Sr. Ministro da Administração Interna e a Sra. Ministra da Saúde, no âmbito das competências que têm em situação de estado de calamidade, possam adotar para, nos próximos dias, procurar contermos aqui a pandemia. O Secretário de Estado, que coordena a atividade de combate à pandemia Covid na região Norte, coordenará o conjunto das decisões que aqui foram tomadas e a sua execução ao longo dos próximos dias, tendo em vista conter esta situação. No momento mais crítico do Val do Sousa, o Dr. Carlos Alberto, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, vai estar hoje numa entrevista em exclusivo ao Novo Canal. Passamos já de imediato para a análise dos dados do coronavírus nestas últimas 24 horas. Portugal somou nas últimas 24 horas mais 2.535 infectados pelo novo coronavírus e 16 mortes associadas à Covid-19, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde desta quarta-feira. Trata-se de um aumento de 2,44% em relação aos novos contágios e 0,72% em relação aos óbitos. No total, desde o início da pandemia, o país contabiliza 106.271 casos positivos da doença e 2.229 mortes. As obras do seminário Bom Pastor, em Irmezinho, do concelho de Valongo, vão ser retaguarda para os doentes do Covid-19. As obras que estão a decorrer no seminário do Bom Pastor, em Irmesinde, vão permitir acolher o Centro Distrital de Retaguarda para Doentes com Covid-19, estrutura que tem capacidade para 50 camas e poderá ser alargada até às 80 camas. Segundo a Câmara de Valongo, o Presidente da Câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, e o Reitor do Santuário de Santa Rita, Padre Samuel Guedes, acompanharam esta terça-feira, no seminário do Bom Pastor em Irmesinde, os trabalhos de adaptação do edifício. O município esclareceu na sua página online que está a apoiar logisticamente este centro, estando envolvidos nesta fase cerca de 12 elementos da Proteção Civil Municipal, sendo que o município vai também ceder roupa de cama e barreiras para a criação de corredores de segurança, estando a ser articulado com a LIPOR o apoio para a eliminação correta dos resíduos contaminados. Já em Sinfãs, volta a estar ativa a linha ao apoio do cidadão. A Câmara de Sinfãs voltou a disponibilizar uma linha de apoio municipal para prestar auxílio aos cidadãos do município. Segundo a autarquia, a medida tem como objetivo fazer face à evolução da pandemia do Covid-19, tendo como destinatários as pessoas infectadas e em tratamento em casa, os casos suspeitos e em isolamento, ou os mais idosos e vulneráveis sem apoio nem retaguarda familiar e que tenham sido identificadas pela Autoridade de Saúde. Na nota que partilhou na sua página oficial do Facebook, o município esclareceu que aqueles destinatários têm apoio ao domicílio assegurado. A Junta de Freguesia de Vilela faz um comunicado em carta aberta à comunidade
pela importância da prevenção e das regras de segurança e higiene sobre o Covid-19. A presidente da Junta de Freguesia de Vilela, Mariana Machado Silva, lançou esta terça-feira, em carta aberta dirigida aos vilelenses, um repto aos habitantes da freguesia para cumprirem com as normas das autoridades de saúde face ao aumento abrupto de infecções por Covid-19. Neste primeiro mandato, inúmeros foram os desafios e obstáculos que tivemos de atravessar sem nunca perder a força, a confiança e a determinação com que sempre pautamos a nossa atuação. Desde um primeiro ano de indefinição governativa, que obrigou à gestão financeira em duodécimos, até uma administração regrada face às novas exigências de delegação de funções e redefinição administrativa dos serviços, estávamos longe de imaginar que juntos teríamos de enfrentar o maior problema de saúde pública deste século, referiu a autarca. Há uma redução de 5% no IMI para as famílias do concelho de Valongo. A Câmara de Valongo vai reduzir o IMI em 5% para famílias e empresas, fixando a taxa em 0,390%. Segundo a autarquia, esta redução teve por base os danos sociais e económicos provocados pela pandemia Covid-19 e a comprovada redução de rendimentos das famílias e restantes agentes económicos. Além desta medida, a Câmara de Valongo vai também fixar uma taxa de derrama reduzida de 1% para empresas com volume de negócio inferior a 150 mil euros em 2020. Ambas as propostas vão ser votadas na quinta-feira, em reunião de Câmara. Citado em comunicado, o presidente da Câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, realçou que vivemos uma situação sem precedentes, com muitas famílias atingidas por situações de desemprego ou de redução de rendimentos e com diversas empresas que tiveram de fechar ou reduzir a atividade. Temos de agir e dar um sinal com serenidade e bom senso, garantindo sempre que o município não perde capacidade de ajudar os mais frágeis e de desempenhar as Em Lamego, a Ministra do Estado e da Presidência inaugurou o Centro de Apoio a Migrantes. A Ministra do Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, inaugurou um centro local de apoio à integração de migrantes na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego. Segundo a autarquia, esta valência tem como objetivos criar pontes culturais e linguísticas de modo a facilitar os processos de integração dos migrantes e promover a interculturalidade a nível local. Citado em comunicado, o presidente da Câmara Municipal de Lamego, Ângelo Moura, manifestou toda a disponibilidade da autarquia em acompanhar o desenvolvimento da missão do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes em Lamego. Em Lamego, os cemitérios no dia de Todos os Santos vão estar abertos, mas com acesso condicionado. Lamego vai manter os cemitérios abertos no dia de Todos os Santos, mas com acesso condicionado. A autarquia, numa nota que partilhou na sua página do Facebook, avançou que, face aos muitos portugueses que se deslocam aos cemitérios para recordar os seus entes queridos que já partiram, irá manter os cemitérios abertos, mas impondo o cumprimento de várias regras e normas de forma a minimizar o risco de um eventual contágio. O documentário Lousada Reencontro com a Natureza foi premiado no Festival de Cinema e de Turismo. O documentário Lousada Reencontro com a Natureza arrecadou um prémio no Festival Internacional de Cinema de Turismo, Art Tour,
com o voto do público numa competição que decorre em Viseu de 20 a 23 de outubro. O certame é composto por 2 sessões competitivas, produções audiovisuais de promoção turística e documentários e programas de televisão. O documentário Lousada Reencontro com a Natureza recebeu um total de 1.905 votos. Ao 91 Canal, o vereador do Ambiente da Câmara de Lousada, Manuel Nunes, realçou que a obtenção deste prémio, através do voto do público, é o reconhecimento público do valor do documentário e revela a importância que o mesmo tem na apropriação pela comunidade do rico e diverso património biológico presente no concelho. Mosteiro de Cacre, em Rezende, acolhe concerto de música erudita. O Mosteiro de Santa Maria de Cárcere, em Rezende, acolhe no próximo domingo, 25, às 16 horas, um concerto de música erudita pelo Concentus Per Tempora Ensemble, numa iniciativa promovida pela Rota do Românico. O espetáculo recriará o ambiente musical da corte do rei D. João V numa tarde palaciana que incluirá temas da época barroca e romântica, levemente comentados por uma maior aproximação ao público. O Concentus Per Tempora Ensemble, formação de constituição flexível, contará em Cárcere com a participação de Jacinto Neves, Ângela Neves e Ana Melo nos violinos e de Catarina Souza no cravo, que interpretarão obras de Pedro António Avondano, Alessandro e Domenico Scarlatti, António Vivaldi, Tommaso Albinoni e Johann Sebastian Bach. Adélia Carvalho, Alberto Santos e Bruno Santos, com a moderação de Adelaide Galhardo, tiveram a conversa no programa Escritaria 2020 em Penafiel. E hoje temos, como ontem referi, os nossos convidados são Alberto S. Santos, o escritor Alberto S. Santos, a escritora Adélia Carvalho e o artista plástico Bruno Santos, e autor também, que vamos conhecer aqui um pouco. Ontem, quando apresentei os outros convidados, disse que a escolha, de certa forma, para além, obviamente, das qualidades enquanto escritores e artistas plásticos, era o facto também de serem penafidelenses. O Germano era natural de Penafiel, o José Rodrigues Santos com família em Penafiel e os nossos 3 convidados são os 3 penafidelenses. E eu vou apresentar as suas biografias, que terão que ser resumidas, antes de começarmos a conversa com os 3 convidados, como disse. No momento mais crítico do Val do Sousa, o Dr. Carlos Alberto, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, vai estar hoje numa entrevista em exclusivo ao 91 Canal. A Guarda Nacional Republicana detém suspeito de incêndio em Gondomar. O Comando Territorial do Porto, através do Posto Territorial de Medas, deteve no dia 17 de outubro um homem de 45 anos suspeito da prática de um crime de incêndio florestal no concelho de Gondomar. Segundo a GNR, no âmbito de uma ação policial, os militares da Guarda foram alertados para que um homem que se encontrava retido por populares por suspeita de ter ateado incêndio numa zona florestal na freguesia de Medas, concelho de Gondomar. No decorrer das diligências, o suspeito foi identificado e detido e o foco de incêndio foi extinto pela ação dos populares. A GNR prende máquinas ilegais de jogo em Vila Miã, no concelho de Amarante. O Comando Territorial do Porto, através do Posto Territorial de Vila Miã, identificou esta terça-feira, dia 20 de outubro, um homem de 30 anos e uma mulher de 61 anos
suspeitos do crime de exploração de jogo ilegal na freguesia de Vilamié, concelho de Amarante. Segundo a GNR, no âmbito de várias denúncias relacionadas com a exploração de jogo ilegal em estabelecimentos de restauração e bebidas, os militares da Guarda realizaram uma ação de fiscalização onde deteram e apreenderam 2 máquinas de jogo de fortuna ou azar, originando a elaboração de 3 autos de contraordenação pela sua exploração. Os suspeitos, um deles com antecedentes criminais pela prática deste tipo de ilícito, foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Amarante. Tempo agora para uma pausa de 30 segundos. Voltamos já. Bem-vindos novamente aqui ao Novum Notícias, a segunda parte aqui do bloco informativo do Novum Canal. Convidámos a doutora Marina Ferreira da Silva para nos falar um pouco desta nova fase da pandemia Covid-19. Bem-vinda, é uma entrevista especial para mim ter-te aqui no meu estúdio. É um gosto. Começamos com isso, Marina. Há novos casos que estão a aumentar na região. Há outra vez uma ansiedade que paira no ar na comunidade. Neste momento, a nível psicológico, o que é preciso para que as pessoas mantenham as suas rotinas e também a calma, no fundo? E obrigado por estar aqui. Obrigada, antes de tudo, por considerarem a psicologia como fundamental para apelar às pessoas ou para tranquilizar as pessoas, atendendo a tudo aquilo que está a acontecer. Obrigada pelo convite, naturalmente. É também uma honra especial estar aqui no Novo Notícias, que é então um novo bloco informativo até do Novo Canal. Realmente, o impacto da pandemia já se foi revelando ao longo do tempo. Agora, em que entrou efetivamente a segunda vaga, é natural que todos, não é? E que todos os sintomas que as pessoas tinham vindo já a manifestar ao longo do tempo se exacerbem um bocadinho mais. Impera naturalmente a dúvida, não é? Porque nós estávamos mais ou menos na expectativa que isto fosse diminuir ao longo do tempo e foi essa expectativa que se calhar aumentou também a nossa resiliência, visto a que, então o número de casos aumentou, nós neste momento já não sabemos muito bem aquilo que pensar e é esta dúvida que nos atormenta então do ponto de vista psicológico. Sintomas como a ansiedade, como referiste, Paulo, são muito comuns nos pacientes. Os pedidos de consulta, os pedidos de primeira consulta têm vindo a avolumar-se efetivamente. Isso é sinónimo de que as pessoas não estão a reagir assim tão bem do ponto de vista psicológico como se calhar outrora estavam. Era novidade efetivamente, isto causou transtornos, digamos assim, mas nós vivíamos na expectativa que isto fosse amenizar e fosse passar. E, portanto, se calhar agora nesta segunda vaga será um bocadinho mais difícil de responder do ponto de vista psicológico. Tem sido difícil, principalmente para os idosos que estão em instituições, como nos lares. No fundo, houve uma altura que não podiam receber visitas, depois abriu-se as visitas e agora volta outra vez a serem condicionadas. Como é que uma cabeça de um idoso está? Será que ele se sente preso neste momento? Porque está metido num lar 7 dias por semana, 24 horas por dia. Se para toda a população isto é difícil de lidar, para esta franja da população será certamente um bocadinho mais complicado, porque por causa da variabilidade, digamos assim, ou seja, primeiro, então, centros de dia, a valência de centro de dia deixou de funcionar e ainda não retomou, portanto, estes idosos que estavam ocupados nas instituições e que tinham uma rotina totalmente diferente daquela que agora
têm, que é ficar fechados em casa, digamos assim, e também para aqueles que estão institucionalizados. Isto também é um bocadinho confuso, principalmente até por aquilo que tu disseste, ou seja, acabou por haver um período em que não houve visitas, agora depois passou a haver visitas novamente, com muitas restrições naturalmente, e agora certamente estas visitas estão outra vez condicionadas. Portanto, do ponto de vista da compreensão, não é? Nós próprios, adultos em idade cognitiva, com muita lucidez e com muito discernimento, a coisa já é assim um bocadinho mais complicada de gerir, e vamos imaginar nesta faixa etária, não é? Em que, do ponto de vista cognitivo, se calhar as faculdades não estão todas no seu auge, já poderão existir algumas lacunas do ponto de vista de raciocínio, da lógica, da compreensão das coisas e da compreensão disto tudo que está a acontecer, do que é uma pandemia. Portanto, muito mais difícil será, não é, de se fazerem as adaptações necessárias do ponto de vista psicológico e a compreensão de tudo. Por isso acredito que tanto aqueles que estão fechados em casa e que viram condicionada toda a sua funcionalidade e toda a sua rotina que habitualmente até mantinham em alguma instituição, mesmo os que estão em instituição, no fundo, também viram o cenário mudar todo, até porque quem contacta com eles está muito mais hiperalerta para as coisas e, no fundo, essas emoções que os próprios profissionais de saúde ou, eventualmente, os técnicos que trabalham diretamente com estes idosos, estas emoções que eles sentem, também as passam naturalmente para os idosos, e acredito sinceramente que está a ser bastante difícil para eles compreender e lidar com tudo aquilo que está a acontecer. Muito embora também acredite, e deixar aqui esta ressalva, que quem trabalha diretamente tenta fazer o melhor no sentido de tranquilizar, no sentido de passar uma mensagem de esperança, mas como isto tudo, esta conjuntura é toda ela muito pouco compreendida por todos e gera muita dúvida, como há pouco disse, será certamente difícil também, no fundo, conseguir-se, não é, estados emocionais tranquilos. É exatamente igual também como aos pais, agora com as escolas, Claro. mesmo estas medidas que nós estamos vindo das últimas notícias, que com esta nova medida, que ao fim de 10 dias é o médico que dá a alta. Sim. E muitos pais estão preocupados de terem os seus filhos indo para a escola e ainda poderem estar positivos, e também os pais dos outros que esses membros podem passar. A palavra de ordem talvez seja confusão. Estamos todos a tentar lidar e nos adaptarmos a toda esta nova realidade, digamos assim. As crianças tiveram que fazer esta adaptação a uma escola com a qual não estavam habituados. A realidade em contexto escolar é bastante diferente daquela que conheceram, não é? E os meninos mais pequeninos ainda estão a fazer esta adaptação. Claro que isto gera nos pais sentimentos de preocupação bastante elevada e legítima, na verdade, não é? Porque não sabemos com quem vão contactar, sabemos que por mais que as regras impostas pela Direção-Geral de Saúde muitas vezes tentem ser aplicadas, há sempre pequenas falhas, naturalmente, porque cada um está a dar aquilo que consegue, está a dar com certeza o melhor que consegue, ainda por cima agora com esta nova medida, não é, das altas clínicas, porque se já era muito pouco controlado, digamos assim, do ponto de vista de infecção este vírus, agora então será um bocadinho mais difícil de controlar, não é? Apesar de assintomáticos, se as pessoas vão trabalhar, o risco de contágio então será maior? Pergunto-me. Talvez sim, não é? E, portanto, isto depois fica do ponto de vista da compreensão de tudo, não é? E de como é que nós vamos fazer e do encontrar estratégias e ferramentas para conseguir lidar e para os próprios pais conseguirem lidar com as suas próprias emoções. Se eles têm essa dificuldade, depois também como é que vão, então, tranquilizar os filhos e criar-lhes alguma estabilidade e tranquilidade. Também será um bocadinho mais complicado. Muito obrigado, Marina. É um gosto ter-te aqui, e quanto a nós vamos passar para ver se o tempo nos anima um pouco mais. Passamos já para a meteorologia destes próximos 2 dias. Amanhã, dia 22 de outubro, chuva, temperaturas máximas de 18 graus e mínimas de 10 graus, probabilidade de chuva de 100% e vento fraco. Já na sexta-feira, dia 23 de outubro, chuva com temperaturas máximas de 17 graus, mínimas de 9 graus, probabilidade de chuva de 95% e vento fraco.
Passamos agora para a entrevista que nós temos vindo a anunciar com o Dr. Carlos Alberto, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa. Doutor, é um gosto tê-lo aqui no novo canal, na televisão da região, e principalmente nesta altura que os casos de Covid aumentam em força e na região Tâmega e Sousa está cada vez acelerados mais, talvez se calhar alguns comportamentos cidadãos também, mas agradeço-lhe imenso vir aqui e dar a cara porque é um momento muito difícil para vocês profissionais de saúde. Sim, é um momento difícil, mas é para isso mesmo que os hospitais cá estão. É para estar presente a servir a população nos momentos bons e nos momentos menos bons. De facto, estamos a viver momentos que nenhum de nós imaginaria ter de viver. Eu tenho 56 anos e nunca imaginei ter que passar por isto, mas de facto a nossa missão é esta e estamos cá para isso. Começamos por aqui, Sr. Doutor. Nós temos um hospital que foi construído para 300 mil habitantes na altura. Neste momento serve quase 500 mil. Acrescentando esta crise pandémica que está a acontecer pelo mundo, há uns aumentos de casos nestes últimos dias muito grandes na região, mas há uma dificuldade que é conseguir, em primeiro lugar, triar os cidadãos. Os cidadãos têm que perceber que não se faz testes de Covid nas urgências. Isso é importante. É muito importante. É muito importante passar a mensagem de que, compreendendo o pânico que as pessoas estão a viver, e é preciso que se diga que nós compreendemos essa situação de angústia e de pânico, mas também temos que, de certa maneira, educar as pessoas, se é que se pode dizer assim, no sentido de irem ao sítio certo para fazer cada uma das coisas. E o sítio certo para se buscar a realização de um teste de Covid é ou pelo contacto com o Saúde 24, ou pelo contacto com o seu médico de família. Portanto, é isso que nós pedimos à população. Que libertem a nossa urgência para aquilo que é verdadeiramente urgente, porque, de facto, estamos a atingir picos superiores aos que atingimos normalmente na altura da gripe, o que é completamente inimaginável há umas semanas atrás. E, portanto, isso dificulta, como é fácil de perceber, dificulta o atendimento daqueles casos que são verdadeiramente urgentes. E, portanto, este apelo que nós fazemos à população é que sejam absolutamente criteriosos e não vão à urgência se não for absolutamente necessário. Doutor, mas muitas vezes os cidadãos queixam-se que telefonam para a linha Saúde 24, para os centros de saúde e não conseguem obter a resposta. São esses cidadãos que depois, em último caso, vão para as urgências? Há de tudo, há de tudo. Há esses casos e, de facto, nós temos vindo a intensificar o trabalho de articulação com os cuidados primários para que essas questões sejam ultrapassadas. Nós temos tido trabalhos regulares, cada vez mais intensos, porque já os tínhamos antes e agora estamos a intensificá-lo com os cuidados primários, para que eles, em primeira linha, sejam o ponto de atendimento dos utentes. Ainda hoje, por exemplo, nós começamos a enviar, por assim dizer, os doentes azuis e verdes na triagem que é feita à entrada, para os cuidados primários, fundamentalmente para estes dois ACES que estão aqui mais próximos do hospital, seja o ACES Val de Sousa Norte e o Val de Sousa Sul, porque eles lá assumiram a capacidade de resposta e, portanto, nós vamos passar a encaminhar regularmente os doentes, pelo menos durante o horário de atendimento deles, para que sejam avaliados em consulta nos cuidados primários e depois sejam requisitados os testes necessários. Doutor, deixe-me fazer esta pergunta, eu sei que vai ser um pouco difícil para si, mas eu tenho que lhe colocar. Não é uma altura que os profissionais de saúde, nós sabemos que são poucos e serão sempre poucos quando se trata de saúde, mas não é numa altura também de se unirem e tentarem triar a informação, porque repara, há muita fuga de informação dentro do hospital, para os meios de comunicação social, mesmo para nós, enfermeiros que nos ligam, médicos que nos ligam. E será que, porque depois nós temos que também triar e ver se realmente é verdade aquilo que nos denunciam, há algum gabinete de comunicação especial para este tipo de situação e para estarem perto desses profissionais de saúde, para terem passarem algum cuidado para fora? Digamos, é um cuidado que nós temos regularmente. Agora, é evidente que, e em particular nos tempos que correm, com a proliferação das redes sociais e com um conjunto cada vez mais alargado de formas de passagem de informação, nós não podemos ter a ousadia de pensar que temos um polícia atrás de cada cidadão, não é? E, portanto, agora, o que me entristece muitas das vezes é que, seja por alarmismo, seja por falsas informações, seja por... às vezes intuitos que nem são
nem são assim tão construtivos para uma instituição com a relevância do centro hospitalar. E isso entristece-me um pouco porque vai depois prejudicar todo o esforço e o trabalho dos outros profissionais, que é feito ali com uma dedicação enorme e enfim, ficam prejudicados por isso. Mas é uma realidade. Admite, por exemplo, que acontecem situações que pode acontecer de doentes que entrem na urgência que não estejam infectados e que depois podem acabar por serem colocados em sítios onde estão outros com Covid. Isso pode acontecer ou não? Ou admite aqui que isso é impossível acontecer? Vamos lá ver. O que acontece normalmente é a sequência daquilo que está previsto para o atendimento de cada um dos doentes. Agora, na situação atual, em que nós temos tantos casos Covid espalhados pela comunidade, às vezes acontecem situações que nós não conseguimos prever. Nós temos casos, às vezes, que entram no hospital com um teste negativo e depois, passados uns dias, acabam por dar positivo, não é? Porque naquela janela de tempo em que o teste aparentemente deu negativo, seja porque era um negativo verdadeiro, seja porque até às vezes pode acontecer um caso de um falso negativo, depois às vezes pode aparecer um caso à frente positivo. Agora vamos lá ver. Eu acho que nós devemos, e esse é um esforço grande que eu faço permanentemente, é focar-nos no essencial e não estar a valorizar o acessório, porque essas situações são sempre situações claramente marginais, excepcionais e que, enfim, acontecem em tudo na vida, sobretudo quando temos casos com esta dimensão, não é? Agora, eu não valorizaria muito isso do ponto de vista do que é o conjunto da atividade, até porque, vamos lá ver, eu estou a falar do nosso centro hospitalar, mas em geral, nós estamos, primeiro, num país que tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Estamos num hospital que tem dos melhores indicadores, seja de produção, seja de qualidade, do país. Portanto, é sempre fácil encontrar um caso ou outro de uma situação em que se vai apontar um suposto deslize ou o que seja. Mas essa não é, de facto, nem a prática, nem a grande casuística do que nós temos no nosso dia-a-dia. Os profissionais não chegam, nesta altura. Apesar de ainda há pouco tempo admitiram mais 6 médicos, que nós tivemos conhecimento, mas há falta de profissionais. Vamos lá ver. É outra das questões que podemos sempre ter a resposta de que há sempre falta, sobretudo num hospital desta dimensão. Há bocadinho começou a entrevista por dizer que este hospital tinha sido criado para 300 mil pessoas e hoje serve 520 mil. Naturalmente que este crescimento na população que temos que servir exige recursos muito maiores. Agora, também não é justo não reconhecer aquilo que já tem vindo a ser feito e que continua a ser feito. Duas ou três notas como indicação para que as pessoas percebam. O centro hospitalar, de há 4 anos para cá, tem mais 400 colaboradores do que tinha. Ou seja, em 2016 tínhamos 1.800 colaboradores, hoje temos 2.200. Dir-se-á, é pouco. Falta sempre, sobretudo num hospital desta dimensão, como eu digo, mas quando tivermos 2.500, provavelmente estamos num nível de atividade superior e estaremos a precisar de mais profissionais do combate à Covid. Como sabem, o Governo decretou medidas excepcionais, a vários níveis, seja para os processos de aquisição, seja para a contratação do pessoal. E, portanto, nós contratamos 130 profissionais só para o combate ao Covid. Ok? Portanto, o esforço tem vindo a ser feito no sentido de, a cada dia, estarmos melhor preparados para o trabalho que temos para fazer. Agora, Soutor, que eu queria ter mais, claro que queria, e continuarei a reivindicá-los. Soutor, porque nesta primeira fase, o Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, houve logo uma tenda de atendimento para os doentes de Covid. Porquê é que ela ainda não está pronta? Vamos lá ver. Da primeira fase para a segunda, é outra questão que são uns certos, eu não queria usar mitos, mas umas certas ideias feitas de que ter uma tenda cá fora é que é bom. E há muito isso a passar aí na população. Nós fomos dos primeiros, na primeira fase, a instalar aquela estrutura exterior em formato de tenda, de facto, porque sabíamos muito pouco sobre o assunto, estávamos todos a aprender e aquela era, aparentemente, uma solução que ia resolver o problema. O que aconteceu foi que a estratégia naquela altura era uma estratégia em que quase todos os hospitais fizeram isso. Essas estruturas exteriores serviam para tratar os doentes Covid.
ou seja, aqueles doentes que supostamente teriam indicação de análise por via do Covid e, portanto, era para ali que canalizávamos os doentes de maneira a separá-los do hospital. O que é que nós aprendemos com este tempo, nós e os outros hospitais? E hoje é prática regular em tudo o que está a ser construído nos outros hospitais todos. O que se preconiza agora é que cá fora fiquem os não-Covid. Porque o que nós vimos foi que aqueles que eram os Covid depois iam precisar de meios complementares de diagnóstico, iam precisar de outras coisas que iriam ter que, invariavelmente, passar pelo interior do hospital. E, portanto, o que se conseguiu perceber agora, como digo, nós e os outros hospitais, foi que a estratégia é colocar cá fora os não-Covid. E, portanto, redefinimos toda esta estratégia e está em construção uma estrutura que entra justamente amanhã. Portanto, a parte de construção civil já está preparada e entra amanhã a estrutura, o modular, digamos, toda aquela construção que vai aparecer com 600 metros quadrados ali da parte de fora da urgência. E, portanto, nas próximas 2 semanas, aparentemente, a situação está resolvida. Dir-se-á, já podia estar feito. Sim, é sempre uma coisa que se podia dizer. Agora, nós também não estávamos à espera, nem ninguém estava à espera, que a dimensão da afluência à urgência fosse agora desta dimensão. Doutor, mas quando se vê apelos, e muitas vezes os nossos governantes, como foi o caso, passamos um pouco do 88 ou do 880, férias, as aberturas de escolas, discoteca das ceterias abertas, ilegais, restaurantes que não cumprem as regras, isso era claro que poderia acontecer isto, uma segunda vaga. E já não é para ir ao histórico da outra última pandemia, que sabia que no inverno podia ter acontecido isso. Será que isso não foi todo tido em conta? Mas vamos lá ver, eu mais uma vez, eu sou sempre defensor, eu percebo a pergunta e percebo o tema, mas eu sou sempre defensor de uma certa relativização da coisa, porque desta vez nós estamos numa crise que é de âmbito mundial. Portanto, a ser verdade aquilo que você me está a dizer, é um problema que aconteceu a nível mundial, ou seja, ninguém conseguiu prever, foram todos negligentes, foram todos incapazes. Eu diria que essa não é, na minha perspectiva, a abordagem certa, se me permite claro, o atrevimento de contrariar, mas a abordagem certa é irmos dia a dia aprendendo com aquilo que vai sendo o conhecimento científico, as experiências dos melhores, e isso sim é aquilo que nós devemos preconizar. E em boa verdade nós hoje em Portugal começámos de facto a ter nos últimos tempos um crescimento muito grande de casos, mas nós continuamos a ter um número, que seja na mortalidade, seja nos internamentos em cuidados intensivos, nós continuamos a ter um número que não compara mal com os outros países, portanto, sinal de que o sistema está a funcionar. Agora, há sempre, e legitimamente, há sempre quem queira que se faça melhor. Mas eu também acho que não é justo não reconhecer aquilo que está a ser feito. E, portanto, claro. Em boa verdade, eu acho que, se nós olharmos o que tínhamos na primeira vaga da pandemia e o que temos hoje, estamos incomparavelmente diferentes. Nós temos estruturas muito mais bem preparadas, nós próprios hospital, eu ainda há bocadinho vim eu não vou dizer de inaugurar, mas de tomar consciência de ter sido concluída uma sala com pressão negativa dentro da sala de emergência do hospital. Portanto, as salas de cuidados intensivos estão todas elas dotadas de condições que não tínhamos antes, muito melhores, há muito mais segurança. Portanto, os profissionais têm muito mais experiência e, portanto, eu diria que... Mas ainda está a ocupação das salas dos cuidados intensivos, ainda há capacidade? Há capacidade. Não está completa? Não está. Então quer dizer que a afirmação que muitas vezes passa cá para fora a dizer que o hotel está, que o hospital está lotado, que há 3 pisos lotados, cheios de pessoas de Covid, isso não é verdade? Vamos lá ver. Que está cheio de com pessoas de Covid, sim, nós somos neste momento um dos hospitais do país com mais pessoas internadas por Covid, fruto desta grande incidência da pandemia na comunidade, não é? Agora, eu gosto mais de fazer a pergunta ao contrário. Porquê que não se olha para aquilo que nós fomos capazes de fazer para acomodar estes doentes todos? Porque, em boa verdade, nós fomos capazes de acomodar estes doentes todos, não é?
Porque o SNS, eu volto outra vez à mesma coisa, o SNS é um sistema com uma flexibilidade muito grande, em que uns colaboram com os outros quando é preciso, e isso é agora como é ao longo de todo o ano. Como se sabe, nós temos situações ao longo do ano em que temos necessidade de transferir doentes para outros hospitais e transferimos, seja para o São João, seja para o outro lado. E o contrário é a mesma coisa, quando eles estão com mais necessidade e nós temos mais folga, fazemos igual. E aqui aconteceu com os cuidados intensivos, agora, aquilo que já tinha acontecido na primeira vaga, em que nós tivemos que reajustar a nossa atividade programada, seja cirúrgica, da consulta ainda não foi preciso ajustar grande coisa, mas ao nível das cirurgias foi preciso reajustar. Estamos a passar uma boa parte da atividade ambulatória para o Hospital de Amarante, com regras diferentes daquelas que tínhamos. Vamos inclusive a passar a fazer cirurgias com pernoite em Amarante, coisa que não acontecia até aqui. Portanto, nas dificuldades nós encontramos oportunidades que nos levam a fazer as mudanças que se impõem, não é? Isto para dizer que a flexibilidade destas estruturas às vezes não é bem percebida da parte de fora, e eu compreendo que não seja. Porque as pessoas dentro do hospital, como eu, conhecem melhor estes mecanismos e estas adaptações que fazemos. Mas, por exemplo, nós passamos agora, em termos de cuidados intensivos, a ter 25 camas, seja para os críticos, os ventilados, seja para os outros. Vamos passar a ter lugar para 25. Neste momento ainda só temos 15 ocupados. Portanto, há 10 camas ainda disponíveis. Exatamente. Portanto, e se for preciso mais, logo se há de ver, porque há situações que se vão resolvendo. E muitas das vezes, deixe-me também passar esta mensagem para que a população perceba, porque estas oportunidades são também oportunidades boas para dar algumas indicações de forma, espero eu ser claro na explicação, para que as pessoas percebam. Não chega a ter camas de cuidados intensivos, nem chega a ter ventiladores. Eu não conheço nenhum doutor ventilador. É preciso ter alguém ao lado que os faça funcionar, é preciso ter um médico e um enfermeiro qualificado que faça funcionar o ventilador. E, portanto, muitas das vezes estamos a fazer a pressão junto na questão de quantos ventiladores tem, quantas camas de cuidados intensivos tem, e depois chega ao fim e se tiver poucos médicos ou poucos enfermeiros habilitados para trabalhar com eles, o problema está ali por resolver. Não é? E, portanto, temos que ter este conjunto de mecanismos, sejam humanos, de material e espaço físico, para que as coisas funcionem. Doutor, os outros, disse aí que houve uma reajustação de consultas e talvez de cirurgias também. Os doentes não Covid podem estar descansados, que serão sempre atendidos e de uma forma... Mais uma vez, a tal flexibilidade. E vou tentar explicar para que se perceba. O Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa, no ano passado, terminou 2019 com listas de espera que ficaram em 12 meses máximo. Portanto, nós não tínhamos doentes com mais de 12 meses de espera, seja para consulta, seja para cirurgia, em nenhuma especialidade. Isso era um objetivo da tutela, que nós impusemos a nós próprios e que cumprimos no fim do ano. No início do ano, quando traçamos os objetivos para 2020, nós o que é que definimos internamente? Vamos além deste objetivo que tivemos em 2019. Então, definimos internamente passar para 9 meses como tempo máximo de lista de espera em cirurgia, em consulta em 2020. Naturalmente, isto foi feito em janeiro, ainda antes da pandemia. Nós não tínhamos pandemia nessa altura. E começámos logo a fazer planos no sentido de recuperar. Deixe-me dizer que esses 9 meses iam, inclusive, para além daquilo que era o objetivo da tutela. Porque a tutela definiu para 2020 9 meses em termos de consulta, mas continuou a manter os 12 meses em termos de cirurgia. E, portanto, nós ao definirmos 9 meses para consulta e cirurgia, era um objetivo muito ambicioso, porque, repare, estamos a reduzir 25% naquilo que era o tempo das listas de espera, era um objetivo muito ambicioso, mas que nós tínhamos convicção de conseguir resolver. E estávamos, de facto, os meses de janeiro e fevereiro foram fantásticos desse ponto de vista, recuperámos muito a lista de espera e estávamos a um ritmo interessantíssimo. Acontece que março e abril foram meses de queda abrupta, porque entrou a pandemia, nós tivemos que parar toda a atividade e, portanto, houve ali uma queda muito acentuada. O que é que acontece? Nós fomos dos primeiros hospitais a enfrentar a primeira vaga de Covid. Como se recordam, o primeiro doente em Portugal, inclusive, era um médico do nosso hospital, e depois houve os surtos de Felgueiras e Lousada que nos causaram aqui uma pressão muito grande logo na altura. Mas se fomos os primeiros a entrar, fomos também dos primeiros a sair. Ou seja, nós fomos dos primeiros hospitais que começámos a ter janela de oportunidade para começar a tratar os outros doentes.
Então, em maio, nós começamos logo a intensificar outra vez a recuperação das listas que tínhamos antes e não mudamos o objetivo, ou seja, nós mantivemos o objetivo que tínhamos no início do ano, naturalmente sabendo que havia ali 2 meses que se tinham perdido, porque o que nos obrigava a recuperar ainda mais intensamente aquilo que já estávamos a fazer. Maio, junho, julho, agosto e setembro foram meses extraordinários de recuperação de listas. Nós temos alguns destes meses onde produzimos mais do que o mês homólogo do ano anterior. Está a ver? Portanto, com trabalho ao sábado, com trabalho aos feriados, o que seja. Isto implica, como é fácil de perceber, que o esforço dos profissionais este ano foi uma coisa absolutamente diabólica. Porque são profissionais que tiveram combate ao Covid, depois não tiveram férias porque tiveram a recuperar as listas de espera e agora têm que levar outra vez com a segunda fase do Covid. Portanto, é preciso termos isto em consideração no sentido de reconhecer o esforço deles Mas eles próprios e a população... Mas deixe-me só concluir, que eu não concluí o raciocínio, às vezes, se calhar, da questão das listas de espera. E, portanto, nós agora parámos um bocado outra vez por causa desta grande pandemia, desta grande intensificação de casos que veio, mas o fim do ano ainda está longe, ainda faltam 2 meses. Portanto, nós ainda não demos por perdida esta luta para conseguirmos a redução das listas de espera que tínhamos como objetivo até aqui. E deixe-me dizer que éramos dos hospitais com melhores performances a este nível. Portanto, Aliás, há um prémio até, isso eu posso ganhar um prémio nesse sentido. Nós, sim, temos sido... Mas, doutor, como ele estava a dizer, diz que, e a população reconhece o esforço que os profissionais de saúde fazem, mas a verdade não concorda que a tutela não está a olhar. Quando se ouve notícias dizer que não são pagos a tempo e horas, que não lhes pagam subsídio, isso não desmotiva os profissionais de saúde. Eu percebo, vamos lá ver. E há pouco tempo uma enfermeira que se suicidou. Certo, repara uma coisa, mais uma vez, não é por uma enfermeira se suicidar que a gente vai falar num ambiente geral, sendo que não é de desconsiderar isso e não é de não aceitar que há o stress, que há tudo isso da parte dos profissionais. Há, e justificadamente, vamos lá ver, o que se está a viver é algo que noutras profissões, noutras áreas de atividade e tal, às vezes até é muito difícil compreender o que é que se vive ali. Não é? Porque, de facto, vive-se uma angústia permanente de mais um que aparece. E depois é só mesmo o desconforto físico, ou ter que vestir o fato, tirar o fato, ter todos os cuidados para não haver a mínima... Em casa tem famílias, não é? Claro. Assim. Claro. Mas repara, mas isto são os ossos do ofício, se eu posso dizer assim. O que me custa mais, se me permite, é eu achar que a natureza humana não vai continuar a reconhecer os profissionais desta maneira. Quando passar a pandemia, os mesmos que hoje dizem isso são os mesmos que atiram a pedra. E isso é que é muito triste, porque os mesmos profissionais vão ser aqueles que vão ser apedrejados nas redes sociais, vão ser atacados e insultados, muitas vezes pelos mesmos, muitas vezes pelos tais que são causadores, porque repara, o que está aqui a acontecer agora, com comportamentos completamente inadequados na comunidade, pessoas que não têm cuidado de se protegerem e que depois vêm parar ao hospital e os nossos profissionais dizem, com tristeza, realmente, eu tenho que passar por isto para tratar as pessoas que não tiveram nenhum cuidado e que ao mesmo tempo estão a impedir que eu possa estar a tratar outro que precisava. E portanto, esta colaboração de todos para nós resolvermos o problema, e sobretudo feito civilizadamente, sem atirar pedras, sem o apontar de dedo e a acusação permanente. Isso é que eu acho que era... Isso vai encontrar um pouco ao comunicado que ontem vocês fizeram. Precisam, no fundo, estão a pedir que nesta guerra todos sejamos soldados e que os cidadãos tenham algum cuidado, não só na hora da triagem, não ir para as urgências, mas também os cuidados diários, que é a proteção. Sim, e que são coisas simples. Há quatro coisas que é preciso fazer para nos protegermos. É usar a máscara, é lavar as mãos, é ter etiqueta respiratória e distanciamento social. São 4 coisas que, ditas assim, parecem de uma simplicidade enorme. Agora, o problema que acontece é que muitos
se calhar alguns de nós também algumas vezes, se descuidam em sítios onde não estão a imaginar que o tal inimigo invisível possa estar presente e depois nos vamos contaminar e contaminar outros, não é? E de facto este exercício e este esforço, e como digo, é mais uns meses, é mais um esforço, porque isto não vai durar sempre. É mais um esforço que nós, na primavera, provavelmente com a vacina, teremos capacidade de ultrapassar e viver de outra maneira. E eu queria agora a sua opinião, porque fala-se muito na vacina, mas nós, por exemplo, temos um comentador aqui, que é cientista, esteve na equipa, liderou uma equipa que descobriu a vacina para a malária, que é o Dr. Pedro Ferreira, e ele há pouco tempo fez umas declarações que, se apostassem metade do investimento financeiro em tratamento, que isto já estava controlado. Concorda com essa afirmação? Não me sinto habilitado para responder, porque eu não gosto de dar palpites naquilo que não é a minha área, e eu confesso que essa é uma área excessivamente técnica para eu poder dar palpites, e portanto se não me leva a mal eu não vou dar a minha opinião sobre isso. A única coisa que posso dizer é que tenho uma esperança muito grande, sou daqueles que confia na ciência, sou daqueles que confia em quem sabe e que desenvolve o seu trabalho de uma forma profissional e adequada, para que o mais rapidamente possível, e o que eu vejo na maioria das opiniões é que pela primavera, muito provavelmente, poderá haver uma vacina credível, segura e de distribuição mais ou menos generalizada, aí possamos já viver de uma maneira diferente. Doutor, quero dizer, como diretor do canal, que o novo canal está à disposição do Centro Hospitalar, porque nós reconhecemos aqui o excelente trabalho que vocês têm feito, não só de agora, já há alguns anos que acompanhamos o vosso trabalho, e tudo que necessitar, e agradecer-lhe ter vindo aqui e ter a coragem de dar a cara, é sinal que não tem nada a esconder. Não tenho nada a esconder, e queria lhe dizer, primeiro, que estou muito, muito agradecido pelo vosso convite. É uma honra, deixe-me dizer-lhe, de conhecer estas fantásticas instalações que vocês aqui têm, registar o bom trabalho que vocês fazem em defesa da região a vários níveis, e que devia ser, e nós tentamos também com a nossa modéstia valorizar e contribuir, que devia ser valorizado por todos, porque de facto não é fácil nos tempos que correm fazer o trabalho que vocês fazem, não é fácil, eu tenho consciência disso, temos consciência de que às vezes a presença dos órgãos de comunicação nos maus momentos é uma dificuldade, e às vezes temos dificuldade de lidar, mas nós também não podemos ser injustos para querer usar a comunicação social para poder passar as boas notícias e depois não ter a coragem de dar a cara, como eu estou aqui a fazer, nos momentos difíceis. Porque se não fosse para coisas difíceis, não era preciso escolher pessoas com determinação, como eu julgo que sou, e que estou aqui em sentido de missão em defesa daquela instituição que é uma das maiores instituições da região e que merece o reconhecimento de todos os cidadãos. E o nosso tem, muito obrigado. Eu acabo este Nova Notícias com uma mensagem do Presidente do Conselho de Administração. Por favor, tenham algum cuidado. Se sentirem sintomas, se tiverem a desconfiar que têm os sintomas do Covid, telefonem para a linha de saúde e dirijam-se aos sítios que o mandarem, não nunca às urgências. Mas gostava de despedir com uma reflexão. Podemos ter muitos hospitais, podemos ter muitos profissionais de saúde, mas notícias, como ontem nós fizemos aqui, que a GNR apreendeu uma danceteria com 108 pessoas lá dentro, depois não vai haver quem nos ajude. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.